Dicas para ler mais e melhor. Se você clicou nesse vídeo é porque tá querendo melhorar o seu hábito da leitura ou quem sabe criar um hábito da leitura, então você chegou no lugar certo porque é aqui que eu vou te ajudar. A gente sabe que o mundo de hoje vive competindo pela nossa atenção em tudo quanto é lugar, tá todo mundo gritando, tentando chamar a nossa atenção. E se a gente não toma um certo cuidado para fazer escolhas ativas, nosso tempo acaba dedicado a coisas que nem sempre são o que a gente mesmo gostaria. Então se você quer fazer um esforço ativo para ler mais e ler com mais qualidade, fica por aqui que tem dicas práticas para você ler mais e melhor. A primeira dica já foi tema de vídeo meu lá no Instagram, então se você não me segue, clica aqui na descrição que tá o link para vocês. E aqui na tela tá aparecendo meu arroba também. Assim, essa é uma técnica que eu já fui muito contra, que é fazer anotações e marcações do que você tá lendo. Eu sei que tem a galera que acha que escrever no livro é uma heresia, que não pode, que é um crime contra a humanidade, que você está imaculando o livro. Eu já fui desse time também, entendeu? Quando eu entrei na faculdade, eu não podia ver uma caneta se aproximando de um livro que eu queria matar a pessoa. Mas a verdade é que ao longo do tempo, conforme eu fui adquirindo mais experiência de leitura, eu fui percebendo também que anotar e fazer marcações no texto fazia com que o meu entendimento sobre o que eu tô lendo fosse muito maior. Por uma questão simples, porque quando a gente escreve, a gente consegue assimilar melhor as coisas. O cérebro grava de uma forma muito melhor do que só lendo ali um pouco mais passivamente. Depois que eu passei a ler com um marca-texto, um lápis na mão, a minha qualidade de leitura aumentou muito, porque eu passei a conseguir prestar mais atenção e absorver mais o que estava escrito ali. Isso é ótimo, por exemplo, para quando a gente lê um livro de ficção e aí 6 meses depois a gente já não lembra mais dos detalhes da história, a gente já não lembra mais do que era a história. Quando você faz anotações, você consegue assimilar melhor aquilo e lembrar por mais tempo. E assim, não precisam ser anotações revolucionárias. Muito da minha dificuldade de começar a fazer anotações em textos era porque eu olhava os textos que eu recebia na faculdade, que estavam anotados pelos meus professores, e eu pensava, eu não sou capaz de fazer anotações tão interessantes quanto essas. Mas é claro que eu não era capaz, porque eu nunca tinha tentado começar a escrever os meus insights. Assim, é pra escrever o que dá na tua telha. Tá lendo um livro de ficção e a personagem é uma velha rabugenta? Escreve, caramba, que velha rabugenta. Faça comentários pra você. Sabe quando você vai ao cinema e aí você faz um comentário ali com a pessoa do lado sobre o que você tá assistindo? A leitura ela é um pouco mais solitária. Então a intenção da anotação é como se você estivesse fazendo esse comentário com você mesmo. A segunda dica é talvez uma das mais difíceis, acho que só perde pra última. É usar pra leitura o tempo que você perderia no feed. Eu sei que essa parece uma dica muito utópica, uma coisa muito, ai, nossa, mas que coisa óbvia. O difícil é como fazer isso. Eu elaborei algumas técnicas pra conseguir trocar o meu tempo de tela de rede social por tempo de leitura. Tá funcionando 100%? É claro que não. A gente vai tentando fazer um esforço ativo para isso. Toda vez que eu me percebo perdida ali no feed das redes sociais, tento reverter isso para tempo de leitura. Então a primeira coisa é você limitar o seu tempo de rede social. O meu celular bloqueia as minhas redes sociais depois de 2 horas diárias. E eu sei que 2 horas diárias parece muito pouco. Quando eu comecei a fazer isso, o meu tempo de tela era de 4 a 6 horas diárias nas redes sociais. Eu fiquei assustada com esse número, inclusive, e diminuí para 2 e o celular bloqueia. Claro que tem dia que eu vou lá e boto assim, ignorar limite. Porque ninguém é perfeito, tá? Mas ter ali o celular te avisando, olha, você passou tempo demais no Instagram, você já passou tempo demais no TikTok, acaba funcionando como um lembrete de, poxa, esse tempo que eu passei nas redes sociais podia estar sendo usado para ler o livro que eu tô deixando ali de escanteio há um mês. E outra forma de você tentar substituir uma coisa pela outra é pensar nos momentos em que você automaticamente puxaria o celular pra ficar perdido ali no feed fazendo absolutamente nada. E um dos momentos em que eu mais costumo pegar o celular são momentos de espera. Ou seja, eu tô na sala de espera do dentista, eu tô no shopping esperando meu namorado chegar, eu tô no metrô indo pra algum lugar, eu tô na plataforma do BRT esperando o meu ônibus passar. Em vez de pegar o celular, o que em muitos desses momentos no Rio de Janeiro inclusive configura um certo risco de ser assaltado, eu pego o meu livro. E aí eu leio que sejam 5 minutos. Quando a gente começa a prestar atenção no tempo de leitura, é impressionante o quanto você consegue ler em 10, 15 minutos. E às vezes a gente vai pro dentista e fica 30, 40 minutos esperando. O que custa pegar um livro em vez de ficar 40 minutos no Instagram olhando o que a cantora de pop tá falando da outra cantora de funk?
E eu não tô aqui também demonizando o entretenimento. Eu sou super a favor do entretenimento, eu sou super a favor da futilidade. Eu acho que a futilidade tem seu lugar. Eu acho que a futilidade tem a sua utilidade. Mas eu tô fazendo um esforço ativo pra conseguir ler mais do que passar tempo no Instagram. E outra coisa que me ajudou muito nesse sentido foi tirar as notificações que tremem ou fazem barulho do meu celular. Eu ainda recebo a notificaçãozinha ali em cima na barra de coisas que chegam, mas elas não tremem, elas não chamam a minha atenção. Porque quando o celular toca, ainda que seja só vibração, ele desvia a nossa atenção do que quer que a gente esteja fazendo. Tirar todo e qualquer estímulo de chamada da minha atenção do celular me ajudou a ter mais consciência do momento em que eu tô indo ao celular olhar o que chegou. E, consequentemente, me ajuda a ter um pouco mais de concentração na leitura, porque não tem um negócio vibrando ou tocando ali de 5 em 5 minutos pra puxar minha atenção pro outro lado. Outra dica no sentido do celular é ter alguém com quem ler em conjunto. Esse é um hábito que eu criei com meu namorado e que tem me feito ler muito mais e muito melhor. Toda noite, na hora que eu tô indo deitar, eu quero parar de mexer no celular pra focar na minha leitura. E aí o que eu faço? Eu abro uma videochamada com meu namorado, a gente conversa um pouquinho, e aí nisso de conversar eu já trago ali uma transição do mexer no Instagram pra uma interação social mais concreta. E depois que a gente conversa um pouquinho sobre como foi o dia, a gente muta o nosso microfone, então ele fica quietinho, eu fico quietinha, e a gente vai ler. O celular ele não vira uma distração porque ele tá ali na videochamada. Esse momento da leitura ele fica menos solitário e eu consigo também de vez em quando parar pra fazer comentários com ele sobre como a minha leitura tá legal ou como a minha leitura tá chata. De verdade tem mudado muito meu volume de leitura e o meu tempo de leitura à noite. Eu tenho conseguido ler mais à noite em vez de ficar no celular, o que é ótimo inclusive pro meu sono. Então eu acho que a estratégia de ocupar o seu celular enquanto você lê é excelente. Outra coisa que faz com que a leitura seja muito mais dinâmica no dia a dia, a gente consiga de fato terminar um livro atrás do outro, é estabelecer pequenas metas diárias. Você não precisa ler um livro por dia. Um hábito ele é definido por uma coisa que você faz ali com frequência no seu dia a dia. Então se você lê 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, um capítulo por dia, você está construindo um hábito de leitura frequente. É um hábito constante, é um hábito consistente. Então manter essa consistência é fundamental para que esse hábito seja uma coisa duradoura, para que você olhe ao longo do ano e fale, poxa, eu consegui ler de 5 em 5, de 10 em 10 páginas, olha quanta coisa eu li no fim do ano. E tem quem goste e tem quem não goste de manter metas anuais. As metas anuais, elas são boas por um lado, porque te estimulam a ler mais e a manter suas metinhas diárias, né? E elas podem ser também um estímulo para deixar o celular de canto e ler mais. Mas elas também se colocam muito como frustrações das pessoas no fim do ano. Só que eu acho que elas entram como frustração quando a gente coloca metas irreais. Quando a gente coloca metas que a gente não vai conseguir cumprir. E aí entra numa outra questão que é saber estabelecer metas em qualquer seara da vida. Se você não consegue ler 30 páginas no dia, não tem por que você colocar essa como uma meta. Se você só consegue ler 5 páginas por dia, tá ótimo. Você tá mantendo esse hábito. E agora a última dica é muito polêmica. Ela é muito polêmica porque ela é um clássico do caso, faço o que eu digo e não o que eu faço. Porque é uma dica que eu não consigo pôr em prática com muita frequência. O meu conselho pra você é abandone o que não faz sentido. Você tá lendo um livro chato, um livro que não te pegou, um livro que não tá fazendo sentido pra você, abandone esse livro. A menos que seja uma coisa que você precisa ler por estudo ou por trabalho, abandone o livro. Isso é uma questão lógica, porque se você quer ler mais e melhor, se você quer construir o hábito da leitura, se você quer um hábito da leitura mais prazeroso, por que você vai ficar insistindo num livro que não tá funcionando pra você? Não sei exatamente qual é o argumento que você vai usar, porque é o argumento que eu uso pra mim mesma, que é, eu quero ler inteiro pra poder falar mal com propriedade. Eu quero ler inteiro pra poder dizer que eu não gostei. Eu quero ler inteiro pra poder fazer uma avaliação de 1 estrela na Amazon ou no Goodreads. Mas será que precisa? Será que a gente precisa dedicar tempo da nossa vida a uma coisa que a gente já sabe que não faz sentido? Essa é como se fosse, sei lá, um relacionamento. Ah, é porque eu já tô há 3 anos com essa pessoa. E aí esse relacionamento tá uma merda. Só que eu já tô há 3 anos com essa pessoa, que eu já passei 3 anos. Então não faz sentido
agora desperdiçar esses 3 anos e terminar com essa pessoa. Aí então eu vou desperdiçar o resto da minha vida. Entende que quando a gente coloca de uma outra forma, não faz o menor sentido? Ai, porque eu já li 60 páginas desse livro, tá muito ruim. Ele ainda tem 250, mas eu acho que como eu já li 60, eu tenho que continuar. Ou eu já li 150 páginas do livro, ele não me pegou, é um livro chato, não quero mais ler esse livro. Mas faltam mais 200 páginas, faltam mais 100 páginas. E aí, eu não quero desistir agora que eu já li até aqui. Sabe, às vezes não faz sentido, gente. Entende? Então, abandono que não faz sentido. Isso eu estou falando pra mim mesma, tá? É pra eu tentar absorver e aplicar na minha vida. Porque eu aplico muito pouco isso na minha vida. Eu sofro com leituras péssimas e eu vou até o final delas sofrendo e questionando meu gosto pela leitura. Não aconselho que vocês façam o mesmo. Abandonem o que não faz sentido. Me conta aqui embaixo que outro tipo de estratégia você usa pra ler mais. E se inscreve no canal pra mais dicas de leitura.